Dr. Paulo Branco, médico proctologista. Vamos falar de um tema muito bacana, o home office. Um tema muito atual, não é? E a minha convidada hoje é a administradora de empresas, Mariana Sinotti, que é uma estudiosa na área de gestão do marketing. Eu chamei porque eu sou um indivíduo, sou médico, mas sou apaixonado pelo mundo digital e pela área de marketing na empresa. Obrigado por ter aceito o convite e de participar do meu canal de vídeos, Mariana. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Também queria reforçar que eu acho incrível essa sua flexibilidade de poder falar de temas totalmente diferentes, né? Tá conversando sobre medicina, tá conversando sobre dança e tá conversando sobre home office. Acho que essa flexibilidade é o que se espera de todo profissional do século que a gente vive, né? Da gente não estar mais dentro das casinhas que a gente estava acostumado a estar antes. Agradeço mesmo pelo convite. Como você comentou, eu sou especialista na área de marketing, estou no segmento da aviação faz 5 anos. Dentro disso, eu já trabalhei tanto com marketing de produto, marketing de programa de fidelidade, desenvolvimento de novas estratégias para prospecção de cliente, para aumento de receita, enfim, são várias frentes dentro do marketing que eu já trabalhei dentro desse segmento da aviação, que é um segmento tão intenso, né? Um segmento que é tão diversificado e um segmento que, infelizmente, também foi muito afetado pela crise que a gente está enfrentando do coronavírus, né? Vamos ver. Então, a Mariana, vocês viram, é jovem, talentosa, com grande experiência na área de marketing. Principalmente da aviação, nós vamos conversar ainda ao longo desses 5 vídeos, dessa série, sobre a aviação, que ela tem muita coisa para falar para a gente. Mariana, eu queria te lembrar de uma coisinha. Nós moramos no Brasil, né, um país pobre. Vivemos em um mundo cada vez mais virtual, mas em um país que 2,5 milhões de pessoas não têm acesso à energia elétrica e 15% das crianças entre 5 e 9 anos não têm acesso ao mundo digital. Essa é a nossa realidade. As empresas modernas primam pela sua digitalização, para eliminar com isso, total, os entraves da burocracia, que o governo briga muito também. Na moderna empresa, o fechamento de um negócio é feito tão rapidamente através do mundo digital, que corre o risco de fazer um atendimento humano também, muitas vezes, precário. Né? Você tem um atendimento digital maravilhoso, interativo, mas no balcão, o ser humano, às vezes, é tratado muito mal. Depois você fala para a gente um pouco sobre isso. Então, esse indivíduo que é contratado na mão de obra qualificada, onde o desemprego é baixo, ele, quando chega e senta no balcão para conversar com o ser humano, ele tem dificuldades e muitas vezes é a razão dele ser demitido. Eu quero dar ênfase, o que é que nós estamos criando com o home office? Estou dando ênfase ao ser humano. Primeira pergunta, Mariana, qual será a estratégia de produção nas empresas que era predominantemente dentro dos escritórios e na pandemia passou a ser 100% para home office? Quais são as vantagens e as desvantagens do home office? Será mais barato para as empresas considerando os custos do empregado? E o lucro será maior por focar na produção e não na carga horária? Essa sua pergunta ela é super interessante, ela é o dilema que muitas empresas vivem e que muitas empresas discutem. Acho que quando você traz esses dados de crianças que têm acesso à internet, é porque a gente está discutindo em vários segmentos, né? Acho que quando a gente olha para o mundo corporativo, né, que são as empresas, sim, elas estão um pouco mais preparadas para essa digitalização e essa implementação do home office. Mas quando a gente fala, por exemplo, de um ensino público, ainda tem muito que se evoluir para ser implementado um home office eficiente, tanto para os professores quanto para os alunos, né? A gente, infelizmente, ainda vive num país que não é todo mundo que tem acesso a uma internet de qualidade, não é todo mundo que tem acesso a ter um espaço que seja, né, que seja uma mesa que possa sentar sozinho e se concentrar para fazer uma atividade, né? A gente vive numa realidade que dentro das favelas a gente vê as famílias super grandes e como que você senta ali, tem um espacinho, porque não, vou fazer minha aula agora, né? Isso é um pouco contraditório. Mas quando a gente olha para o mundo corporativo, a questão do home office
vem sendo discutida há muito tempo, né? Há muitos anos a gente já vê as empresas tentando implementar o home office. Algumas grandes empresas já implementaram um home office parcial, ou seja, já tinha um dia da semana que os funcionários poderiam ficar em casa. E aí chegou toda essa pandemia, toda essa crise, e o home office teve que ser implementado, né? Ele foi obrigatório para as empresas, e as empresas, estando preparadas ou não, tiveram que fazer isso. E aí é até engraçado que tem uma brincadeirinha na internet que fala um pouco sobre isso, né? Questiona quem foi que implementou o home office nas empresas, se foi o CEO, se foi o presidente, se foi o vice-presidente de tecnologia. E no fim das contas, quem implementou o home office foi o coronavírus, porque fez todo mundo a ter que ir para casa e todo mundo ter que aprender a trabalhar de casa. Vantagens e desvantagens, Mariana, do home office. Quando você me pergunta sobre as vantagens e desvantagens, existem as vantagens e desvantagens do ponto de vista da empresa e do ponto de vista do colaborador. Da empresa, você tem uma economia de custos gigante. Você pega empresas como Google, XP, que tem espaços gigantescos em bairros de São Paulo, como Vila Olímpia, que pagam aluguéis caríssimos. Só que você pensa, quando você migra todos esses colaboradores para o home office, olha o tamanho desse custo que você deixa de gastar. São valores muito altos e que fazem a diferença, né? Se o funcionário mantém uma produtividade boa, qual que é a diferença dele estar no escritório dentro da Vila Olímpia ou ele estar trabalhando dentro da casa dele? Verdade. E do ponto de vista do colaborador, do empregado, também existem vantagens, né? No sentido de você ter uma flexibilidade maior, você ter do seu tempo, né? Você consegue entender qual que é a sua produtividade, vou trabalhar de manhã, vou trabalhar à tarde. Você tem essa adaptabilidade muito maior. As desvantagens, elas também acontecem dos dois lados, né? Tanto para a empresa quanto para o colaborador. Muitas pessoas, assim como a questão da escola, muitas pessoas também não têm estrutura dentro de casa para conseguir trabalhar. Muitas pessoas não conseguem se disciplinar para conseguir trabalhar dentro de casa, porque também é uma questão de disciplina. É uma questão de eu vou parar agora e eu vou trabalhar 5 horas, eu vou fazer essa análise, depois eu descanso, depois eu retomo. Enfim, é uma questão de disciplina também. E para a empresa tem que ser uma mudança de mindset muito grande, né? Porque você perde um pouco daquilo de o funcionário ele só vai trabalhar se estiver aqui, se eu estiver olhando, se tiver algum chefe cobrando. Então, os gestores eles têm que mudar essa mentalidade para entender que a produtividade não tem a ver com o chefe estar cobrando, e sim com o engajamento do funcionário dentro da organização. Ouviram o que a Mariana falou? É verdade. Eu posso me citar como exemplo, dentro dessa confiabilidade da produção, não é? Eu produzi mais na pandemia. Eu acho que as pessoas podem, um empreendedor, um indivíduo que tem um conteúdo, ele pode perfeitamente enxergar na pandemia o empreendedorismo. Ele pode empreender, desde que ele tenha o conteúdo, responsabilidade e o intelecto. Tá bom? Então, eu sou o Dr. Paulo Branco, médico proctologista. Vocês viram o primeiro vídeo com a Mariana Sinotti, ela tem realmente uma fera no assunto. Depois vamos para a segunda pergunta, o segundo item, dentro do tema home office, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, sininho de atualização no meu site, drpaulobranco.com.br, tá bom? Um abraço.